Olá, turma, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a equação do segundo grau, tá? Eu vou primeiramente fazer uma introdução essa semana, vou explicar alguns pontos, né, que nós tratamos até na nossa aula passada, e depois a gente entra propriamente na equação do segundo grau completa. Mas hoje a gente vai ver um pouco o que é a equação do segundo grau, vamos ver as formas, né? Completa, incompleta, e vamos aprender vamos juntar um pouquinho aquele conteúdo que nós vimos de fatoração nessa nossa disciplina, tá? Então aqui tem uma situação prática, antes de nós entrarmos, propriamente dito, só para a gente exemplificar esse conteúdo. Então, olha lá, a professora de artes quer um painel retangular para exposição educativa. Ela quer um painel que tenha 600 centímetros quadrados, mas ela quer que o painel tenha com 10 centímetros a mais no comprimento do que na largura. Então, olha só, primeira coisa, a gente não sabe qual é a medida da largura. O que nós sabemos é o quê? Que o comprimento, né, é 10 centímetros a mais que a largura. Então, se nós pensarmos que a largura, que tem o painel, né, a largura, que é essa medida aqui, né, ela vale x, o comprimento, ele tem que ser o quê? X mais 10, né, que ele é 10 centímetros a mais que a largura. E aí ele quer saber o quê? Quanto que tem que ser essa largura e esse comprimento, sabendo que essa área, ela mede o quê? 600 centímetros quadrados. Bem, para a gente fazer isso, a gente consegue recorrer ao quê? A nossa fórmula da área, né? Quem é a área do retângulo? Não é a base vezes a altura ou a largura? Né? Eu posso chamar isso de largura, como eu posso chamar isso daqui também de altura. Então, eu vou multiplicar que é o meu comprimento por essa largura. Eu sei que a área, ela mede 600. Quem é a base, né? A base é o quê? É o x mais 10. Vou colocar entre parênteses, por quê? Porque é vezes aqui a minha largura. E essa minha largura, ela multiplica toda a minha base. Ou seja, tudo isso daqui é um único fator, né? Então, é isso vezes isso. Bem, que nós temos aqui já essa forma. E aí, o que nós temos aqui com isso? Que esse x, ele está multiplicando tudo aquilo que nós temos dentro do parênteses. Então, eu tenho x vezes 10 e o x vezes x. X vezes x é x ao quadrado. X vezes 10 mais 10x mais 10x, isso é igual a 600, né? Então, olhando aqui essa equação, nós acabamos de perceber, né? Por nós termos uma incógnita elevada à potência 2, nós temos o quê? Uma equação de segundo grau. Se a nossa incógnita estivesse elevado a nada ou a 1, seria do primeiro, né? Ela está elevado a 2, é a equação do segundo. Se for elevada a 3, é uma equação do terceiro e assim sucessivamente, tá? Então, através desse exemplo, nós não vamos resolver, mas só para vocês entenderem, aonde a gente pode, da onde a gente tira a equação, uma das aplicações, né, da equação de segundo grau. Então, olha lá, agora vamos entrar aqui na nossa definição. Então, equação de segundo grau, ela tem essa forma aqui, ó. Eu tenho, essa é o que nós chamamos de equação de segundo grau completa. Ela tem um elemento A, que acompanha o x ao quadrado. Ela tem um elemento B, que acompanha somente o x, quando não tem nada é 1. E ela tem um C. Se fosse só isso daqui, ó, seria uma equação de primeiro grau. Mas como ela tem esse outro elemento aqui, ela passa a ser do segundo grau, tá? O que caracteriza a equação do segundo grau é o ax².
eu posso não ter o bx, eu posso não ter o elemento c, mas eu tenho que ter o ax quadrado. Então, eu posso falar que a equação de segundo grau ela pode ser expressa dessa forma, como também ax quadrado mais bx igual a zero, é também uma equação de segundo grau, só que nesse caso não tem o c. Eu posso ter ax quadrado mais c igual a zero, também é equação do segundo grau, só que eu não tenho o elemento b. E eu posso ainda ter só ax quadrado igual a zero. Eu não tenho nem o b e nem o c, mas eu tenho o a. Ou seja, aqui ó, o x é a nossa incógnita, o a, o b e o c são números reais, aonde o a precisa ser diferente de zero. Ou seja, por quê? Se o meu a for zero vezes x quadrado, zero vezes qualquer coisa é zero, né? Então, eu automaticamente eu elimino isso. E eliminando isso, eu não tenho uma equação de segundo grau, tá? O a é o coeficiente do x quadrado, o b é o coeficiente x e o c é a variável independente, ela não acompanha incógnita junto, tá? Muito bem, então vamos ver agora aqui alguns tipos de equação. Então, nós temos essa nossa primeira aqui, ó, equação, onde o 3 é o A, o 4 é o B e o 1 é o C. Como ele tem todos os elementos, nós chamamos de equação incompleta. Aqui, ó, eu tenho P ao quadrado menos 5P mais 6. O P é incógnita. Você está vendo que a incógnita, gente, ela pode ser qualquer letra. A gente tem por hábito usar mais o x, mas pode ser p, pode ser qualquer variável, desde que seja uma incógnita elevada a uma potência 2, para ser do segundo grau. Então, p ao quadrado, eu não tenho nenhum valor aqui na frente, que é o a, a gente sabe que quando não aparece nada é o 1. 1. O b é o menos 5. Gente, a gente tem que sempre olhar o sinalzinho, tá? Que está na frente, é o menos 5. O c é o 6. Eu não coloco mais, porque a gente sabe que quando eu não tenho mais, é positivo. Olha essa outra aqui, a incógnita é o t, né? Menos 5t quadrado mais 7t menos 2 igual a zero. O menos 5 é o a, o 7 é o b e o menos 2 é o c. Também incompleta essas duas por ter todas tanto o elemento a, o b e o c, né? Agora, olha essa daqui. A minha incógnita é o y, então o valor que acompanha o quadrado aqui é o a, então vale 2. O menos 10 é o b, e como eu não tenho c, a variável independente, o meu c é zero. E essa é dita equação incompleta, tá? Aqui na E, eu tenho o z como incógnita, o 4 valendo o a, sendo o a. Nesse caso, eu não tenho B, não tenho só o Z, né? Se fosse aqui sem Z, seria o elemento B. Como não tem elemento que acompanha incógnita, então não tem o B. O B é o zero. E o menos 100 é o meu C, que é a variável independente, tá? E aqui, ó, eu tenho a incógnita M, aonde eu tenho o A valendo 7. Eu não tenho nem o elemento B e nem o C. Então, B vale zero. E C também vale zero e também é chamada de equação incompleta. Muito bem. E aí, o que nós vamos ver aqui, né? Algumas formas, né, da equação de segundo grau, como nós vimos ali, né? E aonde ela está reduzida. Então, aqui eu tenho uma equação completa. Então, olhando essa equação, eu tenho ali o A valendo 1, né? O B valendo o menos 7 e tenho o C valendo 10. Nessa daqui, eu tenho o A, que é aqui que acompanha o Y, né? Com a incógnita Y, o A valendo 1. Eu não tenho o B, então o B nesse caso está valendo 0. E o meu C vale aqui, ó, o menos 81. Nessa daqui, eu tenho o A, é completa, né, valendo menos 2. Eu tenho o meu B valendo 5.
e tenho o meu C valendo menos 2. E nessa última eu tenho o A valendo menos 6 e tenho o B valendo 1. Não tem nada ali na frente, a gente sabe que é 1, tá? Então, esses são alguns exemplos, ainda voltando no anterior, para a gente ilustrar bem essas formas, as formas como as equações se apresentam, tá? E aí, ó, vamos aqui então. Como que a gente vai resolver essas formas reduzidas? No primeiro momento, a gente não vai falar ainda de fórmula, a gente vai trabalhar com as equações incompletas, tá? Então, quando eu tenho aqui, ó, essa daqui é uma equação incompleta. Mas antes, olha o que aconteceu aqui. Eu tenho x ao quadrado menos 16 igual a 48. A equação do segundo grau, ela tem essa característica aqui, ó, ax quadrado bx mais c igualada a zero. Ela sempre tem que estar igualada a zero. E aí, essa equação ela não está ainda na forma dela, né? Eu preciso transformá-la na forma dela. Só que o que eu tenho que fazer? Esse 48 que está depois, ela tem que estar igualada a zero. Para ela igualar a zero, o que eu vou fazer? Eu vou passar ele para antes do meu igual, tá? Ele está positivo, como a equação do primeiro grau. Ele vem negativo, e aí eu igualo. E aí eu tenho lá menos 16 com menos 48 dá menos 64. E aí eu cheguei aqui, ó, a uma equação reduzida, né? Eu tinha essa equação, eu reduzi ela ao elemento A, né? Que vale 1. Opa, deixa eu fazer aqui. A que vale 1. E o B valendo 0, eu não tenho 0 nessa. E o C valendo menos 64. Essa daqui, ó, olha só, vamos olhar como ela está, ó. Eu tenho depois do igual, eu tenho um 3y e tenho mais 1. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer todos esses termos para antes do meu igual e igualar ela a zero. Trazendo tudo isso vai mudar de sinal. Então, esse mais 3y que está aqui, ele vem para cá como menos 3y. Esse mais 1 vem para cá como menos 1. Feito isso, eu posso reduzir a termos semelhantes, né? Então, eu posso pegar esse y², não tem algum termo para eu fazer operação, então eu baixo ele, coloco ele lá. E agora, eu posso fazer com esses dois aqui, ó, uma operação, ó. Mais 2y com menos y é a mesma coisa que 3 menos 2, que vai dar 1. Olha o sinal do número maior, o número maior está negativo, então fica menos 1 ou menos y somente, eu não preciso colocar o 1 aqui na frente. E aí eu tenho esse menos 1 sozinho, não tem operação com ele, eu copio ele ali, igual a zero. Pronto, eu já tenho aqui a minha equação de forma reduzida que a gente chama, tá? Onde o A vale 1, aqui ó, o B vale menos 1 e o meu C vale também menos 1. Muito bem. Agora aqui, olha essa equação, né? O que aconteceu nessa equação? Eu tenho ela também ainda de uma forma, eu tenho que transformar ela na forma reduzida. Eu tenho aqui, ó, um trinômio, lembra que nós vimos? Ó, ela tem toda essa operação grande aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, esses dois elementos, eu tenho um termo, mais ou menos, lembra, né? Um outro termo elevado ao quadrado. A gente pode usar aquela frase, o quadrado do primeiro, mais, não, do meio é mais, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí eu tenho o quadrado do primeiro, 3 vezes 3, 9, m vezes m, m ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes 3m, 6m. 6m vezes 1, 6m. E o quadrado do segundo, 1 ao quadrado é 1. Muito bem, copiou lá o igual. Vamos continuando reduzindo, ó, resolvendo. Até onde a gente consegue? 7 menos. Agora aqui, ó, eu vou ter uma multiplicação de 2 parênteses. Nesse caso, eu vou ter que fazer a distributiva.
O que eu vou fazer aqui? Ó? Esse m vezes esse m, depois o m vezes o 3, depois o 8 vezes o m e o 8 vezes o 3. Ó, m vezes m dá m ao quadrado. M vezes menos 3 dá menos 3m. 8 vezes m dá mais 8m, tá tudo positivo. E 8 vezes 3 dá 24, mais com menos, menos 24. Tenho lá. Muito bem. Tendo isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar os termos semelhantes. Então, eu consigo juntar esse menos 3 com esse mais 8. Então, vai ficar m ao quadrado mais 5m menos 24 desse lado. Aqui está errado esse sinal, tá? Ó, é menos 24. Tudo bem? A gente vai corrigir aqui. E agora que eu tenho tudo isso depois do meu igual, primeira coisa é fazer o quê? Trazer tudo para antes do igual, mudando o sinal de todos. O que está aqui eu não vou mexer, ó, vou copiar. 9m quadrado. Ele trouxe esse menos m que está aqui para perto desse m quadrado já. Mais m quadrado, ele veio. Aí copiou mais 6 que estava antes do igual. Esse menos 5, ele trouxe para perto desse m aqui como mais 5. Copia lá o mais 1, tá? E depois esse menos 24 daqui, ele vai vir para cá como mais 24. Vamos acertar aqui isso, tá bom? Então, ó, o que agora eu posso fazer? Ele fez essa forma, gente, só para ficar termos junto com os termos, mas não tem problema se vocês quisessem copiar tudo isso e trazer esses outros. A única coisa é que vocês iam depois procurar os termos semelhantes. Ele só aproximou. Então, aqui, ó, mais 9 com mais 1m quadrado, que isso é 1, mais 10m quadrado. Mais 6 com mais 5, mais 11m. E agora, mais 1 com menos 7 dá menos 6. E menos 6 com mais, ó, 24, tá? Vai dar quanto? 18. Então, aqui tá errado esse daqui, ó. Vai dar mais 18. Então, a equação ficaria 10m quadrado mais 11m mais 18 igual a 0. Então, o que a gente fez? A gente pegou essa equação, resolvemos com fatoração aqui, com tudo que nós sabíamos, até transformar ela numa equação de segundo grau reduzida. Ó, agora sim ela chega numa equação. Depois a gente vai ver como resolve isso. Mas por enquanto a gente está aprendendo formas que elas podem se apresentar e a gente consegue trazer ela para uma equação do segundo grau, tá? Muito bem. E aí, agora a gente vai começar a pensar na equação do segundo grau, aonde nós temos ela de uma forma incompleta. Como a gente consegue resolver sem precisar de fórmula de nada, tá? Nesse primeiro caso, a gente vai trabalhar a forma quando a gente tem o elemento A e o elemento B. Toda vez que aparecer uma equação de segundo grau, onde eu tenho o elemento A e o elemento B, eu posso resolver ela dessa forma, sem a necessidade de uma fórmula, né? Então, olha lá, vamos pegar um exemplo. Eu tenho aqui, ó, x² igual a 5x. Eu vi que tem um x². Se tem x², é uma equação de segundo grau. Bem, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu preciso reduzir ela a termo, igualar ela a zero. Ela não tem que ser igualada a zero. Então, o que acontece? Esse b, esse elemento aqui, que é o bx, ele está depois do meu igual. Eu tenho que trazer ele para antes do meu igual. Ele está positivo, eu vou trazer ele negativo e vou igualar a zero. Então, ficou x² menos 5x igual a zero. Feito isso, olha esses dois termos e vamos pensar o que ele tem em comum. Lembra do fator comum em evidência? O que ele tem em comum? Ele tem em comum o x. Coloca o x para o lado de fora. Colocou o x lá para o lado de fora,
o que vai acontecer? O que sobrou eu vou jogar dentro do parênteses. Então, x é comum, x. Para ficar x², é x vezes x. Então, dentro do parênteses vai um x. E aí, aqui está menos, coloca lá o sinalzinho de menos. Para ficar, então, menos 5x, já tenho o menos da x. X vezes menos 5. E aí, eu igualo a zero. O que eu acabei de fazer? Eu peguei essa forma que apareceu, eu joguei ela para cá, né? E aí, eu usei o fator comum em evidência, que nós já vimos. Aí, gente, fica muito fácil. Olha só. Primeiro, a equação de segundo grau, o que nós temos que entender aqui? Quando a gente tinha a equação do primeiro, que era, por exemplo, ax mais b igual a zero, a gente tinha somente uma resposta para x, tá? Somente uma resposta, 0, 1. No caso, quando a gente tem uma equação de segundo grau, a gente vai ter duas respostas de x. Então, x vai valer x1, que nós chamamos, e um x2, tá? Nesse caso, quando eu tenho o elemento a e o b somente, na equação incompleta, eu vou fazer o quê? Esse x que está do lado de fora, eu já vou igualar ele a zero. Então, ele já é um valor de x. X igual a zero. E depois o outro, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse parênteses e vou igualar a zero. E vou fazer assim, ó, x menos 5 igual a zero. E aí eu tenho uma equaçãozinha de primeiro. Esse menos 5, eu passo ele para depois do igual, como mais 5. E aí, 0 mais 5, 5, x igual a 5. Então, quais são as respostas dessa equação? Tanto pode ser 0, quanto pode ser 5, tá? Ou seja, se eu substituir o x por 0, né? Se a gente pensar lá, x² igual a 5x. Lembra que a equação é sempre uma balança de dois pratos? O que dá de um lado tem que dar do outro? Se for 0, 0 ao quadrado tem que ser 5 vezes 0. 0 ao quadrado dá 0 e 5 vezes 0 dá 0. Ou seja, que eu tenho do lado, eu tenho do outro. E se for 5? 5 ao quadrado tem que ser igual a 5 vezes 5. Ó, substituir o x por 5. 5 vezes 5 dá 25, que 5 vezes 5 também dá 25. Ou seja, tanto o 0 quanto o 5 satisfazem essa equação, tá? Então, quando eu tenho o A e o B, a gente resolve desse jeitinho. Agora, vamos pegar um outro exemplo aqui ainda, para reforçar. Eu tenho aqui, ó, 3m² menos 21m igual a zero, tá? Primeira coisa, o que nós podemos fazer, tá? Aqui ele usou somente o m como fator comum, tudo bem? Mas eu poderia falar que o 3 também é comum, porque quem é o 21? É o 3 vezes 7. E aí eu poderia fazer de um outro jeitinho, jogar o 3m fora do parênteses. E o que ia ficar aqui dentro? Para ser 3m², já tem 3m lá, sobra o m. E para ficar 21m, eu já tenho 3m ali, sobra o menos 7. 3 vezes 7, 21, ó. Menos com mais, menos 21. Isso iguala a zero. E aí eu faria esse daqui igualando a zero. Eu teria 3m igual a zero, aonde m é igual a zero dividido por 3, que dá zero. Um m valendo zero. E o outro, eu vou pegar o parênteses e vou igualar a zero. Ó. M menos 7 igual a zero. Eu pego esse menos 7 e passo para lá como mais 7. M igual a 0 mais 7. M igual a 7. Tá vendo que deu o mesmo valor? Nesse caso, aqui do exemplo, utilizou o quê? Como fator comum em evidência, somente o M. E jogou lá dentro 3m menos 21 igual a 0. Fez um m igual a 0, que está aqui, e o outro 3m menos 21 igual a 0. Passou o 21 para cá, ficou 3m igual
a 0 mais 21, que vai dar 21, e aí fez m igual a 21 dividido por 3, esse 3 passou dividindo, que deu 7, ou seja, o mesmo valor. Então, tanto o 0 quanto o 7 são raízes dessa equação, tá? Resposta dessa equação que é a raiz, tá? O nome. Então, esses dois exemplos, nós vimos como resolve quando a gente tem o elemento A e o elemento B, tá? E aí, ó, nesse caso aqui, a gente vai agora trabalhar quando a gente tem o elemento A e o elemento C. Esse daqui é bem fácil também, tá? Então, aqui tem lá, do quadrado de um número real, subtrai 2 e obtive 34. Qual é esse número? Então, olha lá. Do quadrado de um número real, eu subtraio 2 e obtenho 34. Quando acontece de eu ter o A e o C, eu vou resolver como uma equaçãozinha de primeiro grau. O que eu vou fazer? Eu vou isolar a incógnita, x quadrado, tenho lá o 34, esse menos 2, eu vou fazer diferente desse, tá? Eu vou passar para cá como mais 2. Então, eu tenho lá já o 34, eu vou passar mais 2. E aí, eu vou ter x ao quadrado igual a 36. E aí, a gente sabe qual é o contrário da potência. É a raiz, a gente já viu. Então, eu vou jogar numa raiz quadrada esse 36. E vou tirar o 2 daqui e vou jogar lá na forma de uma raiz. Vocês viram? Quando não tem nada aqui é o índice 2, é o mesmo índice desse. Então, sempre vai ser índice 2, sempre vai ser raiz quadrada. Só que nesse caso, quando a gente tem um valor elevado a 2, vamos lembrar da potência? Quando eu tenho menos 2 ao quadrado, quem é o menos 2 ao quadrado? É o menos 2 vezes o menos 2. E 2 vezes 2 dá 4 e menos com menos fica mais. Quem é o 2 ao quadrado? É o 2 vezes 2. Opa, não é 22 não, 2 vezes 2, que dá 4. Vocês viram que tanto o valor negativo quanto o valor positivo dá o mesmo resultado. Então, nesse caso, toda vez que nós temos um x quadrado e vamos jogar lá na forma de uma raiz, esse resultado ele tem que ser tanto positivo quanto o negativo. Por isso que a gente sempre coloca o mais e menos. Qual que é a raiz de 36? A raiz de 36 é 6. Tanto pode ser mais 6 quanto o menos 6. Então, por isso que a resposta aqui dá, ó, mais ou menos 6, tá? É somente assim que a gente resolve. É bem simples quando eu tenho o A e o C. Olha esse caso aqui. Esse caso aqui, eu tenho uma proporção. Lembra que a gente viu a proporção? Que a gente faz o xzinho, ó. O 15 vai fazer vezes o 3 e o x vezes o x. X vezes x, x ao quadrado. E 15 vezes 3, 45. E aí, eu tiro esse quadrado e jogo o 45 na forma de uma raiz, tá? Então, x é igual a mais ou menos raiz de 45. O 45 ele não tem uma raiz exata, então a gente faz aquela decomposição. Eu pego o 45 e começo a decompor nos valores, os menores valores, lembra? Então, a gente tem lá, por exemplo, o 45 dá pelos primos, dá por 3, que vai dar quanto? Vai dar 15. O 15 ainda dá por 3, que dá quanto? Dá 5. E o 5 só dá por 5, que dá 1. Numa raiz quadrada, quem eu tenho? Eu tenho 3 ao quadrado vezes o 5. Se eu jogar tudo isso daqui dentro de uma raiz, ó, vamos jogar aqui, ó, 3 ao quadrado vezes o 5. O que eu faço? Esse 2 do 3 cancela com o índice, ele sai da raiz do 3. O 5 não tem como cancelar, então ele permanece dentro da raiz. Quem é a raiz de 45? É 3 raiz de 5. Nesse caso, como é mais e menos, a minha resposta que a gente viu, tanto pode ser mais 3 raiz de 5, como pode ser menos 3 raiz de 5, como resposta, tá? E aí, para a gente fechar, só mais um exemplo, quando a gente tem
o A e o C, ó, o A e o C. O que a gente vai fazer? Mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó, tá m² mais 9 igual a 0. O que eu faço? M² igual a menos 9. Joga esse menos 9 dentro de uma raiz. Então, eu tenho lá m igual a mais ou menos raiz de menos 9. O que nós vimos, gente? Que quando o meu índice da minha raiz for um número par, eu nunca posso ter um valor lá negativo. Porque a gente viu que tanto se eu pegar o 3, por exemplo, é 3, professora, mas ó, se eu pegar o menos 3, falar é o menos 3 ao quadrado, não é menos 3 vezes menos 3? E 3 vezes 3 dá 9, que menos com menos dá mais 9, ou seja, não tem números negativos que na mesma multiplicação, onde eu tenho um expoente par, dê um resultado negativo. Para dar um resultado negativo, teria que ser um expoente ímpar, porque aí eu faria menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Aí daria 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Menos com menos, mais com menos, menos. Aí sim. Mas como o índice é 2, não existe. Então, neste exercício, não tem um número real que satisfaça essa equação, né? A gente não conhece. Existe dentro dos conjuntos dos números complexos, mas a gente não vai ver agora isso, tá? Então, nesse caso, por esse número estar negativo dentro da raiz, não tem resposta, tá? Então, gente, essa foi a nossa aula de equação de segundo grau, só para vocês entenderem como ela se apresenta. Também a forma da equação incompleta. E aí, na próxima aula, a gente vai ver as completas, tá bom? Bons estudos e até mais!